O capitalismo foi a melhor coisa que aconteceu para os pobres em toda a humanidade. Oi vocês, meu nome é Lucas e nós somos filhos da Inconfidência. Diante de uma sociedade onde o sistema da educação é altamente central, ideológico e parcial, é fácil da gente entender como que o capitalismo tem tido essa visão ruim das pessoas. Acha que o capitalismo é mau por causa da pobreza e etc. Não passa de uma consequência do nosso sistema de educação. E é para isso que nós estamos aqui, para mostrar para vocês que tudo isso que eles te ensinaram sobre o capitalismo, na maior parte, é falso. Muitas pessoas dizem que no Brasil existe capitalismo, mas na verdade não existe capitalismo no Brasil. O que a gente tem no Brasil, na verdade, é o corporativismo. E o que se traz corporativismo? O corporativismo, na verdade, é um sistema onde, sim, existem empresas privadas, mas elas fazem alianças com o Estado, com o governo. Para a gente ter uma noção básica, a gente tem que compreender que o Estado, como o Max Weber diz, o Estado é o órgão que detém o monopólio da força e da violência. Sabendo disso, as empresas privadas fazem parceria com o Estado para que não haja mais concorrência, pois o Estado, como detém o monopólio da força e da violência, ninguém vai bater de frente com o governo. Então, no Brasil, a gente tem alguns casos de corporativismo. No carnaval, agora mesmo, o pessoal, acho que foi em Salvador, se eu não me engano, uma empresa de cerveja fez parceria com o Estado, corporativismo, e os mercadores, as pessoas que estavam vendendo as outras cervejas de outras marcas, se não aquela que fez parceria com o Estado, sendo impedidos de vender, de fazer trocas voluntárias. Ou seja, no Brasil, isso não é o único exemplo que nós temos, mas existem vários outros exemplos. Então, no Brasil, não existe capitalismo. Definido que o capitalismo ele não é corporativismo, ou seja, no lugar onde você tem intervenção estatal, você não tem capitalismo. Capitalismo, basicamente, como Adam Smith diz, é um sistema de trocas voluntárias, é um sistema de livre trocas. Sistema onde você tem os meios de produções privados, onde você tem trocas voluntárias, onde que você não tenha intervenção estatal, você pode considerar capitalismo. Mas para quem estuda e para quem busca entender um pouco mais, essas também são as definições do escambo. Mas o capitalismo não é escambo. Por quê? Primeiramente, o escambo você precisa de um objeto que outra pessoa queira trocar por aquele objeto. Ou seja, são trocas que você acha que vai merecer mais aquele do que aquela outra pessoa. Ou seja, você tem um peixe, mas você quer, sei lá, uma banana. Só que daí você só consegue trocar aquele peixe por uma pessoa que tem maçã. E você vai ter que pegar essa maçã e tentar trocar pela banana que você quer. No capitalismo não. No capitalismo você tem o advento da moeda. O advento da moeda fez com que as pessoas não precisassem mais trocar entre objetos, e sim por valor. Um valor estabelecido não por uma entidade nem por nada, mas sim pelos próprios interesses das pessoas. Então o capitalismo ele é livres trocas, sistema de liberdade natural, um sistema onde não existe intervenção estatal e um sistema onde exista o advento da moeda. Hoje em todo o mundo morrem mais pessoas por obesidade do que por desnutrição. As pessoas estão vivendo mais, bem mais que seus avós, cerca de 88 anos em média. A vida dessas pessoas são bem melhor que a dos seus pais, dos seus avós, de todas as pessoas anteriores a eles. É melhor até do que os reis da monarquia antigamente. Hoje muitos críticos chamam os donos da indústria como reis, o rei da cerveja, o rei do calçado e etc. Mas o que esses críticos se esquecem é que um rei da monarquia ele rege, e o rei do capitalismo ele é regido. Regido por quem? Pelas pessoas. Por exemplo, uma empresa produz dois tipos de calçado. Um calçado laranja e um calçado azul. 10 mil pares de calçados laranjas e 10 mil pares de calçados azuis. E o que acontece? Durante uns meses, o dono da empresa vai analisando as vendas e vai vendo que a média de venda do sapato laranja é de cerca de 8 mil por mês e a do sapato azul é de, sei lá, 1.500. Ou seja, o cliente está mandando nesse rei do calçado, tá mandando nele e dizendo, ó, cara,
A gente gosta dos sapatos, mas a gente prefere esse sapato laranja do que esse sapato azul. Sei lá, porque é mais bonito, porque calça melhor no pé da gente. Então deixa de investir uma boa parte desse teu dinheiro nesse sapato azul e investe mais nesse sapato laranja. Vamos supor que chega uma outra empresa na sua cidade e para concorrer com esse rei do calçado. A sua cidade é muito quente, faz calor, nossa senhora, é muito quente. Então, esse novo dono dessa nova empresa chega e produz um sapato parecido com aquele sapato laranja, só que, sei lá, com um ventilador no pé, porque faz muito calor. E a partir desse momento as pessoas começam a comprar mais desse sapato laranja, que tem um ventilador, do que desse sapato laranja. Então, esse aqui deixou de ser rei para esse aqui se tornar rei. E não foi algo predestinado por alguém. Foi simplesmente porque esse aqui deixou de suprir as necessidades das pessoas e esse aqui começou a suprir mais a necessidade das pessoas. Ou seja, o rei da monarquia ele rege e o rei do capitalismo ele é regido pelas pessoas. Bem, voltando ao começo da palestra, a gente vai pegar agora um gráfico que mostra a população mundial durante toda a humanidade. Do ano zero, quando Jesus Cristo nasceu, nós éramos cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. No ano 1000, éramos ainda cerca de 300 milhões de pessoas durante todo o mundo. No ano 1500, éramos 425 milhões de pessoas. Em 1750, mais próximo da Revolução Industrial, éramos 791 milhões de pessoas. Lá para o ano 1800, onde a Revolução Industrial já começou a mostrar a sua face, éramos mais de 900 milhões de pessoas. No ano de 1900, já éramos mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. No ano 2000, já éramos 6 bilhões. E no ano 2016, nós somos 7 bilhões e 400 milhões de pessoas durante todo o mundo. Quem é o grande causador de tudo isso? Será uma pessoa que, sei lá, um Mr. Catra que se reproduziu várias vezes? Ou será, enfim, uma divindade? Para a gente entender melhor como isso aconteceu, a gente tem que voltar um pouco no passado, cerca de 300, 200 anos atrás, na Revolução Industrial. Mises vai dizer que é deplorável que aquela situação existisse, mas que os capitalistas, donos das empresas, levados pelo seu egoísmo e não pelo altruísmo, tentaram erradicar ao máximo aquelas misérias. Aqueles autores, Mises vai dizer que é deplorável que aquela situação existisse, mas que se a gente quisesse culpar alguém, não poderíamos culpar os capitalistas, donos das empresas que, mesmo levados pelo egoísmo, não pelo altruísmo, tentaram fazer o máximo e lutaram para que aquilo acabasse. O grande causador daqueles males seria, no caso, a ordem econômica pré-capitalista. Aqueles autores viram tudo certo e entenderam tudo errado. Aquelas crianças que agora estavam trabalhando e até algumas jogadas na rua, antes do capitalismo, da Revolução Industrial, elas nem sequer sairiam do ventre da sua mãe, ou seja, elas morreriam por desnutrição, falta de alimentos e falta de ingredientes necessários para que haja uma gestação saudável. Ao contrário do que os poetas e os críticos daquela época diziam, o capitalismo e as máquinas salvaram milhões de vidas. O capitalismo, ao desprezar a hierarquia de nomes e de sobrenomes, fez com que as pessoas que antes não tinham o poder de ascender socialmente, agora pudessem ascender socialmente. Porque antes do capitalismo, no feudalismo, era impossível que o não nobre tivesse uma terra. Ou seja, você nascia rico e morria rico. Era como se fosse uma coisa, era muito engessado. Essa questão de ascensão social nem existia. E depois do capitalismo, o capitalismo, ao desprezar hierarquias de nomes e de sobrenomes, fez com que os pobres conseguissem subir um pouco mais na vida e conseguir uma melhor qualidade de vida. Isso salvou milhões de vidas, porque naquela época era muito comum se enterrar filhos. As pessoas não viviam mais que 35 anos. Para ter noção, a expectativa de vida em Manchester era de 25 anos, no máximo. E na área rural era de 35, 36 anos, estourando. Ou seja, de repente os ingleses pararam de morrer tão rápido, as crianças começaram a nascer e começaram a ter uma vida melhor, com mais nutrientes e aquilo que era necessário para ter uma vida. A partir do século XVIII
com a chegada de novas técnicas e implementação de coisas novas, tanto para a melhoria da vida das pessoas quanto para a melhoria dos serviços, dos produtos, a população, pelo menos da Inglaterra, cresceu absurdamente. Mas com mais pessoas nascendo e mais pessoas vivendo mais, maior seria a fome também. É o que você poderia imaginar naquela época. Porque se já naquela época, com cerca de 4 milhões, 2, alguns milhões de pessoas, a Inglaterra já não tinha nem o poder de alimentar mais da metade daquela população. Imagina agora, quando a população estava duplicando. Então, foi o que Thomas Malthus viu, mas também entendeu errado. Thomas Malthus, na verdade, ele propôs uma teoria em que dizia que a população da Terra cresceria de tal modo que o alimento criado por ela, pela humanidade, não seria o suficiente para alimentar aquelas pessoas. É como se você tivesse a fama de ser bom na churrasqueira. Como se você fosse famoso por manusear bem a churrasqueira e tivesse um churrasco muito bom. E daí você chama a sua irmã, que chama o marido, os dois filhos e traz os outros primos e a mãe, o pai, o avô, a avó, e o vizinho sente o cheiro da comida e vem e chama o pai, a mãe, os 5 filhos, enfim. Você olhando tudo aquilo naquela época, é fácil você compreender a proposta de Malthus e dos outros vários críticos ao capitalismo. Se você analisar a situação que eu disse, as pessoas voltariam para casa com mais fome do que elas chegaram, voltariam com um prato vazio. Mas não foi isso que aconteceu. As pessoas estavam voltando para casa com um prato muito mais cheio do que elas poderiam imaginar. Isso se dá a 3 motivos. Quais motivos seriam esses? O primeiro motivo, como diz Thomas de Lorenzo, é que as empresas começaram a competir pelos melhores empregados, oferecendo salários maiores e menores tempos de serviço. O segundo é que as técnicas e as máquinas começaram a produzir em grande quantidade, ou seja, diminuindo o preço daquilo que era produzido. É como se você, no exemplo que eu dei, ganhasse uma churrasqueira que assasse mais carne em menos tempo e com menos carvão. E o terceiro motivo, está interligado com esse segundo, é que as máquinas fizeram com que os preços das coisas custassem menos. Porque, primeiramente, para você ter uma venda em massa, você tem que ter um consumo em massa. Com essa venda em massa, você tem a diminuição do serviço, porque já não é mais um serviço manual, em si um serviço industrial, no qual as coisas já são produzidas e o custo delas diminui bastante. Isso fez com que a população da Inglaterra tivesse uma ascensão social muito melhor. E a partir daquele momento, as coisas começaram a dar certo, porque você já não se via tantas pessoas morrerem de fome. A população de crianças que antes morriam no feto diminuiu em 40, antes morriam na barriga das mães, diminuiu em 40%. Na mesa dos ingleses agora surgiram coisas como relógios, pratos, até roupa mesmo, que era um serviço e um produto muito caro naquela época, começou a ser acessível. Para vocês terem noção, como a roupa era algo tão caro naquela época, era só para aristocracia, a roupa era 27% dos furtos naquela época. Ou seja, 27% de todos os roubos naquela época era só de roupas. E a partir do momento que a Revolução Industrial começou a produzir em massa para aquela população que agora tinha o poder porque foi gerado riqueza, a roupa diminuiu cerca de 80% do seu valor. E diminuindo 80% do seu valor, a Inglaterra teve o poder de vender aquelas roupas para os outros países com um preço muito mais acessível. Mas a Inglaterra tinha um grande problema na questão da carne. A Inglaterra não conseguia produzir carne suficiente para a sua população. E quando elas começaram a produzir em massa as roupas, elas conseguiram vender para os outros países com preço acessível, com lucro grande também. E o que aconteceu? Esse dinheiro que elas pegaram, que a Inglaterra pegou, a população da Inglaterra que eu digo, pegou vendendo essas roupas, eles conseguiram comprar carne. Que é isso que o capitalismo faz. São trocas voluntárias, como eu disse no começo do vídeo, com o advento da moeda. O advento da moeda no qual, sei lá, a Inglaterra vendia a roupa para, sei lá, para a França,
e pegava o dinheiro e comprava carne, sei lá, da Alemanha. Enfim, era basicamente isso. As pessoas estavam fazendo agora trocas voluntárias. E é isso que o capitalismo faz. Ele faz com que as pessoas com baixa classe, com poder baixo, consigam ter acesso àquilo que antes era só o da aristocracia. O consumo de chá na Inglaterra quadruplicou. O consumo de café também quadruplicou. A população inglesa passou a utilizar de antes 1,8 quilos de açúcar por ano para 10 quilos por ano. A população agora estava alimentada, estava com melhor qualidade de vida e os panos que a Inglaterra produzia estavam se tornando comida para aquela população que não deixava de se multiplicar. O capitalismo foi e sempre será um gerador de riquezas. As trocas voluntárias sempre serão um gerador de riquezas e será o grande causador do aumento da qualidade de vida. O capitalismo, em todos os países em que ele foi posto, a combinação sempre foi bem parecida. Os salários que no início eram bem miseráveis começaram a aumentar com o decorrer do tempo. As máquinas estavam produzindo agora para a massa da população e não para a aristocracia, para a nobreza. As pessoas começaram a ter melhor qualidade de vida e tiveram mais tempo, tanto para estudar quanto para cuidar da sua família, etc. E isso foi o que Marx aproveitou e fez. Marx, na Revolução Industrial, criticou o capitalismo, mas ele só conseguiu criticar o capitalismo porque existiu o capitalismo, mas não só porque ele teve que criticar o capitalismo, mas sim porque o capitalismo fez com que ele tivesse tempo para estudar, tivesse tempo para criticar o capitalismo, ou seja, até os que criticam o capitalismo foram ajudados. O grande culpado pelo quase fim da fome, por sermos 7,4 bilhões de pessoas em todo o mundo, por termos qualidade de vida melhor que a dos nossos pais e vivermos mais de 100 anos até, é e sempre foi o capitalismo. Pois não existe nada melhor em toda a humanidade do que o livre exercer da sua liberdade. Dúvidas no comentário, curta e compartilhe esse vídeo se você gostou. Muito obrigado.